Bom para todos de volta ao vivo. A Rede Social de Justiça e Direitos Humanos lança nesta quarta-feira, 4 de dezembro, o relatório de 2019 com um panorama de violações. Aqui no estúdio estamos com o economista Tomás Ferreira Jensen, do Conselho Consultivo da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, Patrícia Lino Costa, que é economista do DIEESE, e Eleilson Leite, que é coordenador de cultura da ONG Ação Educativa. E é com Eleilson que eu volto. Eu quero saber qual a sua opinião sobre o novo presidente da Funarte, que pelo menos na imprensa saiu hoje o nome dele, é o músico Dante Mantovani, e ele já veio com uma declaração assim, que pegou todo mundo, deixou todo mundo em choque, que o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto, disse ele. Nossa, ele acrescentou. Tem a frase completa, porque na manchete estava só essa questão Não. da... Ele acrescentou essa coisa do aborto, né? Porque Também. o rock era associado, né? Sexo, drogas Sim, e rock and roll, sim. né? Não tem nenhum problema ele falar nisso, né? Não, e depois ele disse que também leva práticas satanistas, né? Nossa, tem esse então também tem adendo isso, a isso tudo. Exatamente, né? Black Sabbath, né? Ozzy Osbourne, enfim. Bom, eu imagino que ele não deva pensar do hip hop, né? Do rap, né? Do samba, do funk, então. Acho que ele não nem se dá né? Ele pode dizer, nem vou me dar o luxo de comentar, né? Porque o rock ainda tem suas vertentes, assim, de pegar o rock progressivo, né? Pink Floyd, né? Tem músico... Outro dia, ele que é músico de erudito, né? Sim. No Allianz Parque, na área de ginásio, teve um concerto de uma orquestra, cujo nome eu não vou me lembrar, mas que tocou Led Zeppelin, né? 2 horas de Led Zeppelin, que é uma das maiores bandas de rock lá dos anos 70 e tal. Recentemente, o Criolo se apresentou, o Nelson Sargento se apresentou com participação do Criolo com uma orquestra sinfônica de Campinas. Então ele devia ouvir alguns dos seus colegas, ele devia ouvir o Villa Lobos, né? Que foi, né, um músico erudito que fez essa fusão, atuou na Semana de Arte Moderna de 22, né? Então, de fato, ele está muito fora do que é a tradição brasileira, né? Que a música popular brasileira ela é tão pungente e criativa que atrai a música erudita. Sim. A música erudita ela se valoriza ao se aproximar da música popular, inclusive do rock, né? Agora, o nome como o dele e com essas declarações está dentro desse aspecto das guerras culturais. Mas piorou em relação à ocasião em que eu entreguei o artigo, né? A gente entrega os artigos ali por setembro, né, Patrícia? E aí as coisas pioraram, é incrível, né? Porque, assim, a Secretaria Especial de Cultura, né, que era antigo Ministério da Cultura, já foi reduzido para uma secretaria, mas manteve a sua estrutura. Nada deixou de existir do que era o MINC, né? E ficou subordinado ao Ministério da Cidadania, cujo ministro era Osmar Terra, Sim. que já tinha sido ministro do Desenvolvimento Social do Temer, é uma pessoa do PMDB tradicional, inclusive, né? Em relação ao qual a gente podia até ter uma certa expectativa, assim, né? Porque não é exatamente o campo Bolsonaro, mas o Osmar Terra parece que vem se alinhando muito ao bolsonarismo. E ele tinha o Henrique Pires Medeiros, que é um ativista cultural de Pelotas, de Porto Alegre, ligado ao livro e à leitura e tal, uma pessoa séria, a ponto que pediu demissão diante do veto do presidente a duas produções de vídeo que ganharam um edital do governo federal, né? Que é um assunto, se der tempo a gente fala disso. Enfim, aí o Henrique Pires saiu, entrou o Ricardo Braga, que é um economista aqui da FMU, o cara ligado ao mercado financeiro, que já era assustador. E assim eu terminei meu artigo, né? Anunciando que já estava coerente, não, é mercado, né? Sim. E tal, né? Tudo bem, não é nem... A gente já está habituado, né? E a cultura tem seu viés de indústria também, né? Mas aí entrou o Roberto Alvim. O Roberto Alvim é um dramaturgo ligado ao teatro aqui de São Paulo. E ele teve uma guinada conservadora, mas pior, messiânica. Eu não o conheço bem, até onde eu sei, ele nunca foi uma pessoa exatamente de esquerda, mas era um cara do teatro, enfim, né? E o teatro é muito articulado, né? Aqui em São Paulo, sobretudo, mas acho que no Brasil todo. E aí ele teve uma guinada em função de uma questão pessoal, que eu não vou entrar em detalhes até porque eu sei de ouvir falar e eu não vou entrar também na vida pessoal dele. O fato é que ele teve uma guinada, mas muito grande. E ele foi primeiro coordenador do Centro de Artes Cênicas da Funarte,
Na gestão anterior, já teve, é o terceiro secretário, teve mais secretário do que o Palmeiras teve de técnico esse ano. Então, aí ele entrou e a secretaria foi para o Ministério do Turismo. Então, imagina, se na cidadania ela já tinha um status que tinha, agora no Ministério do Turismo, sim, cujo ministro, segundo a gente sabe pela imprensa, né, tá ali para poder ter fórum privilegiado e ficar livre, né, e ficar dos laranjal do PSL. Sim. Então, você imagina o que é. Agora, ele tem uma missão. A missão dele, ele diz lá, é de promover uma cultura que seja de direita. De direita e ligada, associada às tradições, segundo ele, judaico-cristãs do Brasil. Ele diz isso eu não estou fazendo, está escrito em qualquer lugar. Ele teve recentemente, ele demorou para nomear seus auxiliares, porque ele teve na Europa, numa reunião da Unesco, onde ele fez escândalos lá, tá? Deixou a imagem do Brasil muito prejudicada com as atitudes dele nas reuniões da Unesco na Europa recentemente. E ele nomeou esse Dante, eu agora até esqueci o nome dele. Dante Mantovani, sim, assim como nomeou o Sérgio Nascimento, que é um ativista negro, que eu soube que é filho do Oswaldo Camargo. Nossa, eu não sabia, que é um escritor ligado à Frente Negra, os militantes mesmo do movimento negro. Eu fiquei impressionado com essa informação que minhas colegas me deram hoje. Enfim, são pessoas que estão trabalhando contra. Eles estão trabalhando contra tudo que está aí. A Funarte, ela é muito importante. Ela é a fundação de fomento às artes. A Funarte, ela existe antes do Ministério. Ela foi criada em 1975. O Ministério da Cultura foi criado em 85. Então, ela tem a capilaridade, tem 10 escritórios regionais, enfim, faz editais, tem seus espaços culturais. Aqui em São Paulo, é o Teatro de Arena da Funarte. Fora o espaço lá no Bom Retiro, na Alameda Norte. Tem exposições, você imagina aquilo vai virar o quê? Um templo religioso, né? Enfim. Então, é uma ação coordenada radical. O que a gente está vivendo hoje, eu estou alertando as pessoas que vão ter contato com o texto que eu fiz no relatório, está pior. Infelizmente, está pior. É radical. A ação que está se vendo hoje é radical. E agora mesmo sim, sem disfarces. E é muito complicado você pensar assim, o Ministério da Cultura nunca teve lá sua grande importância, 1% do orçamento. Agora, como secretaria tal, ainda assim, gente, a Secretaria Especial da Cultura tem duas coisas fundamentais. Tem a Ancine, que tem um fundo com que gira, que já teve quase 1 milhão de reais. E tem a Lei Rouanet, tem o PRONAC, que é, né? A Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela aprova anualmente mais de 1 bilhão de projetos, nem todos captam. Então, é o poder que ela tem de ativar o mercado, ativar a cultura. Então, mesmo numa condição precarizada como ela está, ela tem poder. E esse poder, pelo que a gente está vendo, vai ser usado para combater, para promover uma arte conservadora. Sim. Para dizer o mínimo. Sim. Tomás. Então, por isso que o Dante fala isso. A Patrícia falou sobre esse aspecto da individualização, né? Em muitas conversas que a gente tem aqui no estúdio sobre aspectos, áreas diferentes, a gente tem trazido esse tema, né? De que muitos se individualizaram e a gente precisa voltar a buscar o coletivo. E isso é um pouco do que é o sindicato, do que o sindicato precisa buscar, é voltar às bases para voltar a fazer essas discussões em termos coletivos. É um pouco disso. Existe uma crítica, inclusive, aos partidos mais progressistas de terem esquecido das bases, de precisar retornar às bases. E o sindicato também pode fazer isso. É através do sindicato, talvez, que a gente chegue a essas bases. Sem dúvida, né? Historicamente, os sindicatos surgem para isso, né? Uma organização de trabalhadores com caráter reivindicatório, né? Mas que articulam depois, ao longo da história, uma dimensão jurídica muito importante, né? E também depois política e social, né? O movimento sindical brasileiro tem uma contribuição enorme, né? À cidadania, inclusive na Constituição de 88, né? As centrais sindicais foram fundamentais no processo constituinte para pressionar os deputados constituintes que conseguiram, né, enfim, geraram uma Constituição que, de certa forma, estruturou, né, todo esse crescimento econômico com alguma redução de desigualdade nesses últimos 30 anos. Né, e foi muito por força da pressão do movimento sindical que enfim, entendeu esse papel social, né.
a política de valorização do salário mínimo, né, que tem uma origem também no diálogo com o DIEESE, é uma expressão, talvez a máxima, né, de uma política social ampla, né, mas que sem o movimento sindical, sem as centrais sindicais liderando e levantando essa bandeira em marchas a Brasília, jamais teria saído. E é uma política que tem um impacto para trabalhadores que a maior parte deles, inclusive, nem são sindicalizados, né? E teve uma contribuição enorme para a redução da desigualdade no Brasil. Sim. A educação popular freiriana, que nós temos trabalhado no DIEESE, ela tem uma intencionalidade de organização popular, né? O próprio Paulo Freire dizia, né, que a educação popular é também uma metodologia de organização popular, né? Só que uma organização popular consciente, crítica, né? E de certa forma, por isso que o Paulo Freire também é alvo dessa guerra, né, que a gente está vivendo aqui no Brasil, dessa ditadura, né? Porque tudo que seja algo que leve as pessoas a refletirem criticamente ou a experimentarem a cultura, a criação, vai ser alvo desse governo. Então, Paulo Freire está nisso, reflexões críticas sobre a economia brasileira estão nisso, né? Eles trabalham com a ignorância, né? Não só aqui, mas esse próprio tweet, né, do Donald Trump que a gente viu, é uma coisa... O próprio Donald Trump não sabe o que está escrevendo, né? Porque a desvalorização do real tem muito a ver com a decisão do Banco Central dos Estados Unidos de reduzir a taxa de juros, né? Por isso que também a nossa moeda aqui vai se valorizando, vai se desvalorizando. Pelo jeito que ele fala, parece uma ação deliberada do governo brasileiro. Eu vou subir o uma dólar. Forma de... Você não precisa ter um AI-5 decretado, mas você vai mantendo um cenário de ignorância em todos os aspectos do debate, né? Por isso que para o bolsonarismo interessa muito esse tipo de declaração, né, estúpida como essa que foi mencionada aqui do rock, né, enfim. Sim, sim. E essa do Donald Trump e a resposta do Bolsonaro, né, como se o debate ele fosse interditado pela ignorância, né? O nosso papel do movimento sindical e da rede social é trazer elementos que levem as pessoas a refletirem criticamente a partir da nossa história, né, de fato, quais são os nossos problemas e caminhos de saída, né? Porque se ficar nesse debate aí dos tweets, né, a gente vai ficar nesse abismo de ignorância. Agora, nesse sentido da individualização e do coletivo, é muito simbólico que nesse momento a gente deixou de falar sobre cooperativas e algo que a gente falava muito, inclusive aqui na TVT, e no todo se ouve muito mais agora falar sobre empreendedorismo. O empreendedorismo ele é individual. Sim. E é muito complicado no sentido de que nem todos têm uma característica de um empreendedor, ou tem a vontade de ser um empreendedor. Na verdade, muita gente entra no empreendedorismo por falta de opção. E aí os números do Sebrae às vezes mostram, né, que você tem empresas que começam e terminam com menos de 6 meses. Sim. Mas acho que é importante destacar que assim, o Brasil precisa crescer. E ele precisa crescer e se desenvolver. Ele precisa fazer uma política que olhe para dentro do nosso país, faça a economia crescer distribuindo renda. Porque senão, como que as pessoas vão consumir se elas estão cada vez mais premidas? Aumentos de bens essenciais como carne, gás, eletricidade, que são coisas que as pessoas precisam pagar. Então, tudo isso sai de um salário que está cada vez menor. E para consumo básico. Então, às vezes você olha para frente e fala, para onde vai? Porque se você precisa que as pessoas ajam como consumidores, você precisa dar a ela condições, ou seja, que gere emprego, que gere renda, que essa renda se mantenha, não que seja uma renda intermitente, como é a proposta do trabalho intermitente da reforma trabalhista. E aí você fica olhando e fala, como é que eles querem crescer sem olhar para uma parcela enorme da população que está sendo maltratada no limite, perdendo os seus direitos, tendo que pagar mais caro, perdendo os subsídios de bens essenciais, e aí fica realmente complicado. E aí para o empreendedor que vai vender aqui dentro,
ele não vai achar mercado suficiente para poder se manter no negócio. Mais uma pausa rápida nessa conversa. A gente vai voltar a falar sobre a morte de 9 jovens em Paraisópolis após uma ação da polícia. E vamos entender como a notícia pode levar à criminalização das vítimas e como a grande imprensa tem tratado esse episódio. Nós conversamos com a linguista Letícia Salorenzo. Oi, Letícia, tudo bom? Olá, tudo bom, Thalita? Tudo certo. Letícia, eu vi muitas notícias trazendo no título a questão da tragédia e poucas falando sobre um massacre, uma chacina, que, ao meu ver, tem uma relação maior com a questão da responsabilidade. Mas você é especialista, você que fala. A tragédia versus o massacre também é uma coisa que eu reparei, né? Que a Globo News está falando da tragédia de Paraisópolis, a tragédia, e os veículos de esquerda estão falando de massacre, né? Isso eu reparei. Mas uma coisa que eu gosto muito de reparar quando tem notícia envolvendo a polícia é como a polícia não aparece nas manchetes, né? Tem muitos casos disso. Ontem, por exemplo, eu peguei 6 manchetes que saíram na hora e eu observei que 2 delas me chamaram muita atenção. Por exemplo, a da CBN. Baile funk termina em ao menos 9 mortes na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Cadê a polícia? Não tá, não aparece, desaparece. E assim, aí deixa eu tirar o boné de linguista, botar o boné de jornalista. Os jornalistas sabem que esse fim de semana aconteceram milhares de bailes funk Brasil afora. Nenhum deles foi notícia, só o de Paraisópolis foi notícia. Por quê? Porque aconteceu o inesperado, o inusitado. E qual foi esse inesperado, esse inusitado? Foi a ação da polícia, que causou 9 mortes. E a menina da ponte acabou até de dizer que não foi por pisoteamento, né? Foram outros motivos. Mas então nós temos uma causa e uma consequência. Polícia invade baile funk e deixa 9 mortos, né? O primeiro que fez essa manchete adequada, mostrando causa e consequência, foi a Ponte. A ação da PM no baile funk da favela Paraisópolis deixa 9 mortos pisoteados em São Paulo. Isso foi ontem, né? A grande maioria das manchetes ontem até começaram a falar alguma coisa, mas deixaram a polícia militar. É o que a gente chama, tem uma área da gramática que estuda isso, que é a pragmática, que é a organização dos constituintes da frase, a organização dos constituintes. Então você pode dizer, eu tomo café todo dia, como você pode dizer café, eu tomo todo dia. Isso pode parecer que não faz diferença, mas isso faz uma diferença muito grande. Porque quando eu digo 9 pessoas morrem pisoteadas em baile funk e eu sumo com a PM da manchete, eu estou dando foco em 9 pessoas morrem. E aí a gente volta da minha outra participação, não lembro quando eu te mostrei a diferença entre matar e morrer. A diferença entre João matou Maria e Maria morreu. Quando você diz Maria morreu, a culpa é só da Maria, ou foi um acidente, foi morte natural. Quando você diz que João matou, você tem um culpado pela morte de Maria, que foi causada por um terceiro e não foi por ação natural, né? Nós temos a mesma coisa que 9 pessoas morrem pisoteadas, mas espera aí, por que elas foram pisoteadas? O que aconteceu? Isso não está contemplado aqui, né? Outra aqui, olha. Após a ação da PM para dispersar baile, 9 morrem pisoteados em São Paulo, em Paraisópolis, na manchete do UOL, né? E aqui o exame. PM diz que apenas reagiu a ataques da população em Paraisópolis. Ou seja, a PM já está se colocando na defensiva. A PM é sempre santa, a PM nunca faz nada de errado. E o pior de tudo, a grande imprensa compra esse discurso, né?
Sim. Tem um exemplo que é bastante claro em relação a esse uso das palavras, que é quando a grande imprensa vai falar sobre movimentos sociais de habitação que invadem um local e não ocupam, como seria o uso correto da palavra, né? E você... mas o exército americano, ele sempre ocupa um país inimigo, ele nunca invade, né? Exatamente, pois é. Então, é isso, existem interesses, existem formas de criminalizar um acontecimento a partir das palavras que você usa. Exatamente, e a ordem como você coloca isso na manchete, repare como as manchetes começam. Começa ação da PM, ação da PM, ação da PM. Ou então começa 9 mortos, 9 mortos, 9 mortos. Qual é o assunto que você vai tratar? Quando você fala de 9 mortos, você está falando dos 9 mortos. Você não vai falar da PM que causou essas mortes, né? Sim. Isso é muito importante a gente prestar atenção e principalmente, se ainda tem algum jornalista de grande imprensa que está me ouvindo, por favor, gente, vamos prestar atenção nisso, para de cair nessa esparrela. Às vezes parece que eles caem de inocente que são, sabe? Eles pegam o press release da polícia e publicam e pronto, está feito. Só que isso não é jornalismo. Sim. Importante a gente tomar muito cuidado e ler com muita atenção o que se escreve, o que está sendo publicado na imprensa. É isso. Letícia, muito obrigada pela análise. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Pessoal, acabou nosso tempo. Quero agradecer demais a participação de vocês. Lembrando que o relatório não vai ser publicado na quarta-feira, dia 4 de dezembro, no Sesc Bom Retiro. Todo mundo convidado para acompanhar o lançamento. Obrigada, pessoal. Olha só, bom para todos ficar por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa nas reapresentações. Tem hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã. Você que nos acompanha pelo YouTube ou Facebook, não esquece de dar like no nosso vídeo. Se quiser, compartilhe também. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.